Voltamos ao nosso painel e o tema agora é sobre uma das iniciativas mais inovadoras do varejo brasileiro dos últimos tempos, a Silver Week. Uma semana inteira de atrações, promoções e descontos para os consumidores prateados. E para falar sobre essa verdadeira revolução do consumo para a economia prateada, eu chamo aqui no palco para compor esse painel o nosso mediador, Antônio de Carvalho Júnior, executivo de relacionamento e gestão de feiras, São Paulo Feiras Comerciais, à frente do planejamento, organização e gestão de eventos de grande porte há mais de 30 anos. Em 2021, ele assumiu a diretoria-geral aqui da Longevidade Expo mais Fórum. Chamo também a senhora Mônica Viana, gerente de relacionamento e insights da Abrace, com 27 anos de experiência no setor de shoppings. Ela atua também na área internacional e coordena a Câmara Latino-Americana de Shopping Centers. Convido também a senhora Roseli Garcia, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e coordenadora-geral do Conselho de Varejo. E para compor a nosso painel, convido o senhor Luiz Augusto Ildefonso da Silva, diretor da All Shop. Sejam bem-vindos. Olá, pessoal, boa tarde. Que bom estar aqui com vocês para poder falar desse nosso novo projeto, Silver Week. É um projeto que a gente pensou com muito carinho e atenção ao potencial econômico da população longeva brasileira. A nossa ideia com esse projeto é criar um novo momento no comércio brasileiro, onde a gente vai estimular o consumo de bens, produtos, serviços, atividades culturais da população longeva, por isso economia prateada. Hoje a população longeva do Brasil ela já ultrapassa 18% da população e em 2050 nós seremos mais de 30% da nossa população, o que garante um grande percentual do nosso PIB e a garantia da movimentação do comércio, porque a população longeva prateada ela tem potencial de consumo e ela tem garantia de estabilidade financeira. Além do que, a grande parte dos longevos hoje, economicamente ativos no Brasil, eles também são empreendedores. Então, a gente quer olhar para essa população e ver a oportunidade que ela tem de gerar negócios e que nós, do comércio e do varejo brasileiro, temos de nos agregar a essa população e estimular esse consumo e essa movimentação do nosso PIB. Obrigado a todos os presentes aqui para o nosso painel e eu passo a palavra agora para a Mônica. Muito obrigado. Prazer é meu, obrigada, boa tarde a todos, que bom estar aqui com esse time de peso, né? Eu trouxe aqui, na realidade, um pouco, alguns insights, né, do setor, do varejo, dos shopping centers, né, porque a Abrace, eu estou aqui representando, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers. Então, vou trazer um pouco dos insights para a gente ter um momento aí de debate que eu acho que é o mais interessante. Eu passo aqui. Vamos sentar, então, para a gente assistir? Obrigado. Vou ficar aqui de pé, então. Então, primeiro, falando um pouco dos nossos números, né? Nós temos 620 shoppings, nós contabilizamos no Brasil inteiro, temos alguns critérios para chegar nesse número. E desses 620 shoppings, eles geram mais de 1 milhão de empregos, né? Então, a gente está falando aqui dos empregos diretos e indiretos. Num faturamento, isso aqui é o fechamento de 2021, de praticamente 160 bilhões de reais. Num fluxo mensal de pessoas nos shoppings, a gente está falando num número de 397 milhões. E eu trago aqui também um número de vagas de estacionamento, isso tem sido discutido muito entre os empreendimentos por conta de Uber, né? Quanto vale eu ter um empreendimento com muitas vagas ou reduz o número de vagas? E a gente sempre olha muito para salas de cinema, né? Então, a gente está falando aqui de mais de 3 mil salas de cinema. Falando um pouco de vendas, então, o que a gente percebe? Que depois da pandemia, né, nós tivemos aquele momento em que todos os shoppings, né, e tudo ficou fechado, mas quando os shoppings abriram, o que a gente vê que é exatamente nós, o que mais a gente nos dá felicidade é o contato, é o relacionamento. Então, isso se refletiu muito nos empreendimentos, shopping centers, então a gente vê que
desde a abertura, então a gente está falando aqui dos dados desse ano, o quanto que foi representativo o crescimento de vendas, né? Então, esses aqui são dados da Cielo. Isso não é uma conta, não é uma média exata, mas o que a gente traz aqui é que só o primeiro trimestre a gente já tem uma alta de mais de 34%. Isso deu muita mídia quando o nosso presidente falou isso há poucos dias aí para a mídia, e a gente já vê que esse segundo crescimento que a gente já tem no segundo trimestre. Bom, e aí vamos só trazer aqui um pouco dos insights, falando de perfil de consumidor, falando aqui dos frequentadores, desse público frequentador de shopping, dos 45, 50 mais. São dados bem interessantes. Então, a gente vê que 25% dos frequentadores dos shoppings do Brasil inteiro têm idade acima de 45 anos. E isso tem tido um aumento expressivo a cada ano. Mais um outro insight, 52%, aqui a gente tem mais ou menos uma divisão, né? Mais um meio a meio, porque 52% desses frequentadores vão aos shoppings sozinhos e 41% diz ir com a família. E aí pode ser o neto, um filho, enfim, o marido. 67% frequentam shopping pelo menos uma vez por semana. E olha que interessante, mais um dado acima da média geral, que é 63%. Então, de fato, é um público que frequenta e gosta de shopping centers. 24% buscam no shopping a sensação de não estarem sozinhos. Então, o shopping é um complemento, porque a gente sabe que, cada vez mais, os shoppings têm se tornado não simplesmente um local de compras, mas de bem-estar, de lazer, de entretenimento e também compras, né? Porque a compra você pode fazer em qualquer lugar, né? Você sabe que pode fazer pela internet, pelo teu computador, pelo teu celular, mas estar ali e proporcionar um ambiente de bem-estar e você aproveita e faz a tua compra, né? Também acima da média geral, que é de 18%. Mais insights também. Entre os públicos de outras idades, né, são os que mais têm como principal objetivo ir ao shopping para compras. Então, além dele usufruir desse espaço como um espaço de bem-estar, de convivência, de conveniência, ele converte isso em compras. Ele realmente vai lá com esse objetivo de fazer compras. Mais uma vez, acima da média da pesquisa, que é de 32, e nesse público foi de 37. Então, mais um motivo para a gente estar antenado a isso, a gente vai falar isso aqui um pouco no debate, né? São os que mais vão a supermercados, então 20%, cabeleireiro, então eles usam muito o serviço, a gente está falando também aqui de lotérica, 46% vai à lotérica. Então, eles utilizam muito os serviços dos shoppings, além simplesmente das lojas ali do varejo de forma geral. Eu trago aqui um case, são vários, os shoppings cada vez mais têm estado antenados a isso, né? O quanto a gente acredita, o quanto que a Silver Week pode agregar em fazer um movimento num cinema, ao mesmo tempo você ter uma aula ali de treino e também ter um desconto nas lojas que vendem equipamentos ou roupas de treino, fazendo isso de forma conjunta, né? Mas aqui eu trago um case que foi muito interessante, é de um shopping de Recife, de um grupo muito forte de lá, que é o JCPM, e eles fizeram um desfile só para pessoas de 60 mais. Isso foi muito interessante, gerou muita mídia, muita repercussão. Ai, que maravilha, conhece, né, os empreendimentos da JCPM. Então, isso gerou muito burburinho, porque as próprias modelos, digamos assim, elas que fizeram as curadorias das tendências e puderam fazer e proporcionar esse desfile. E por que isso é importante? Porque você se sente representado. Esse ano eu tive na NRF, né, que é a maior feira de varejo do mundo, National Retail Federation, e pela primeira vez eu vi uma Victoria's Secret com um modelo gordinho,
como eu. Então, eu me identifiquei, porque como é que você se identifica nas propagandas? Eu não tenho ninguém parecido com você, né? Então, como é que você se identifica numa campanha que não tem ninguém de cabelo grisalho? Você fala assim, não, isso não é para mim. Então, a gente tem visto cada vez mais a importância da representatividade, de você se sentir parte daquela marca, daquele local. Então, por isso que isso foi tão importante. E também eles fizeram uma ação que foi um programa de emprego, de empregabilidade. E eles tiveram mais de 8.000 candidatos. Então, a gente vê que dá certo. Esse é um excelente caminho, né? Bom, então, uma mensagem final aqui que a gente deixa para esse primeiro momento é isso. Shoppings e lojistas precisam estar atentos aos consumidores do público 50+, todos os números e os insights que a gente traz aqui antes, né? Que eles estão consumindo cada vez mais, frequentando cada vez mais as marcas, tendo esse relacionamento com marcas, com varejo, com shoppings. Conhecer mais sobre o público, eu só consigo oferecer algo se eu conheço ele melhor. Então, pesquisar, entender, ouvir, né? Usar o que dizem, né? A escutativa, né? Ouvir cada vez mais e entender desse público. E exatamente como a Silver Week, é o que a gente fala. Então, a gente acredita, a gente apoia, a gente incentiva. Fizemos isso em todos os shoppings do Brasil, incentivando para que eles participassem, né? Porque é exatamente um ambiente onde eles se sintam representados e acolhidos. E ter a Silver Week, de fato, no calendário do varejo, reforça a importância de dar visibilidade e valorizar cada vez mais esse público sênior na nossa economia brasileira. Então, era isso a minha mensagem inicial. Estão aqui meus contatos. Obrigada, Júnior. Maravilha, obrigado você. Roseli, e você? Qual é o seu olhar da Silver Week para o varejo em geral, né? Já que você atinge todos os comércios do nosso estado de São Paulo? Claro. Eu hoje sou vice-presidente na Associação Comercial de São Paulo, que integra a Federação das Associações Comerciais, que, por sua vez, integra a Confederação das Associações. Então, nós estamos falando aqui de aproximadamente 2.800 entidades nos principais municípios do país. E a nossa visão sobre a Silver Week é que, de fato, nós precisamos dar um pouco mais de atenção a esse importantíssimo segmento de negócios do mercado. O varejo precisa se preparar para as questões hoje chamadas de DEI, né? Vocês devem estar ouvindo muito essa frase, né? Que é a diversidade, a equidade e a inclusão. Quando a gente fala a respeito disso, muita gente direciona os trabalhos para a diversidade de gênero. É muito comum isso. Nas nossas conversas, por exemplo, com os varejistas, quando a gente pergunta como está a diversidade no seu estabelecimento, eles pensam muito nisso, em diversidade de gênero. Mas a minha colega falou, eu também, viu? Eu não me sinto representada, eu adoro ver um manequim gordinho, porque eu já sei que eu posso entrar naquela loja que vai ter alguma coisa para eu consumir. Ao mesmo tempo, imaginem vocês os longevos, né? Eu tinjo meu cabelo, mas eu sou uma prateadésima, tá? Tá tudo branquinho aqui. E será que essas pessoas estão se vendo representadas nas lojas que elas frequentam, né? A gente vai, por exemplo, eu uso muito tênis, o longevo usa bastante tênis, calçado confortável, calça larga, a gente adora usar um moletom, né, para ficar em casa que é quentinho, não aperta. A gente também não precisa mais ficar mostrando o corpinho de sereia para ninguém, já tem o direito de ter barriga, de andar pelado, né? Eu adoro essas coisas da maturidade. Só que a hora que você entra numa loja, por exemplo, de produtos esportivos e vai procurar o material que se adequa a você, você não se vê representado em nenhuma das gôndolas, em nenhuma das estantes, em nenhum dos setores. E é isso que nós, da Associação Comercial, estamos buscando apoiar, esta adequação, este novo olhar para o nosso consumidor. Eu trouxe aqui minha colinha, porque eu realmente estou com problemas de memória depois do Covid, e eu devo dizer a vocês o seguinte, a gente estava olhando um dado do IBGE,
de 2021, os longevos já representavam 20% do consumo total. 1,6 trilhão no ano. Parece bom esse número? É espetacular, né? Então, imaginem vocês se isso fosse realmente uma conexão, uma negociação planejada, induzida, coordenada, estimulada. Provavelmente, nós poderíamos triplicar esse número, em razão de atender melhor, de preparar o nosso estabelecimento para receber o longevo. Imagina o longevo gordinho como eu. Às vezes eu entro numa loja e eu quero olhar o que está lá embaixo, não consigo agachar porque meu joelho não permite e não consigo me afastar porque a letra é muito pequena e aí eu não enxergo o preço e o item. Então, vai ser necessário uma adequação até do seu estabelecimento em relação à comodidade do seu público. Receber o seu longevo. E não precisa muito, não, gente. É aumentar a letra, sabe, fazer etiquetas legíveis, as prateleiras com uma distância um pouco maior. A gente sabe, né, que o metro quadrado é caro, mas lembra, 1/3 desse seu metro quadrado está sendo visitado por longevo. E ele é o que gasta mais no teu estabelecimento. Então, coloque ali umas cadeiras espalhadas, um copo de água, porque eventualmente a pessoa não vai querer sair lá para o shopping, né, que é distante, ir até o bebedouro, ele toma uma aguinha ali na loja. Então, são pequenas providências, pequenos confortos que, quando aplicados de uma forma inteligente, facilitam a visitação e a permanência deste longevo no estabelecimento. Nós, ao aderirmos à Silver Week, começamos a preparar, então, essa cartilha. Como é que o lojista de rua, porque o lojista de shopping tem uma estrutura importante, né? Ele tem os órgãos que o apoiam de uma forma mais estruturada, mas a loja de rua ela precisa desse trabalho, ela precisa dessa orientação. Nós temos aqui uma conselheira, Silane Benzobás, que nos apoia. Então, o que nós estamos construindo materiais para orientar esse lojista. Primeiro, como ele faz uma promoção, né? Como é que é fazer uma promoção? É só dizer que está vendendo mais barato? Ou é, de fato, colocar valor na sua negociação com o seu cliente? Então, nós estamos fazendo toda essa estruturação, mas também apoiando esse lojista com relação à identidade visual que ele precisa ter frente à sua participação na Silver Week e na adequação do seu estabelecimento. Lembrando que o legado disso vai ser sensacional, porque alguns estudos também mostram que os longevos são os que mais compram do comércio de vizinhança. Eles frequentam muito o comércio de bairro. Então, à medida que nós preparamos esse lojista para receber os seus prateados, nós também estamos ajudando a esse lojista ter uma atividade mais sustentável, um negócio mais de longo prazo, não apenas no decorrer da Silver, mas também nos demais dias de venda e de labuta do varejo. Era isso que eu tinha para contribuir com vocês, e a Associação Comercial, Conselho do Varejo, estamos lá à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Maravilha. Obrigado, Roseli. E agora eu já vou fazer uma provocação para o Luiz. Luiz, me fala uma coisa. Com tudo que foi dito aqui, a Shopping e todas as outras associações estão pensando em como contratar e treinar uma equipe da população longeva para que o longevo se reconheça nas equipes que estão ali para recebê-lo? O que você fala para mim e para a nossa plateia sobre isso? Não há dúvida nenhuma que isso é uma preocupação fundamental. Até porque no mercado hoje há uma disponibilidade bastante boa dessa categoria de prateados, tá? Que tem uma experiência na venda muito boa, no trato com o próximo excelente, e estas qualidades, principalmente essas duas qualidades, trazem para o dono da loja, para o empresário, uma rentabilidade melhor, desde que ele, dono da loja, como se falou aqui anteriormente, esteja se preparando para atender da melhor forma possível essa, não é a nova camada, mas é a camada que mais cresce, tá? E que mais permanece em shopping. Uma coisa importante que a gente deve lembrar a todos. Hoje,
a geração G, a geração Y, ela fica muito pouco tempo no shopping. Ele praticamente compra alguma coisa, vai buscar, pega uma entrega. Já o longevo, ele consegue ficar muito mais tempo no shopping, porque passa a ser para ele, principalmente em shoppings de bairro, tá? Os lojistas nos contam isso, uma área de conveniência muito boa. Com o crescimento que está tendo, inclusive, na área de serviços, lazer e tudo mais, isto agrega para que a pessoa mais madura possa ficar mais tempo no shopping, desfrutando de momentos agradáveis. Não precisa, como falou a Márcia, ele está comprando demais, mas ele está num ambiente criado cada vez mais para ele se sentir muito bem lá dentro, tá? Porque esta é a camada que está crescendo bastante no consumo brasileiro. Maravilha. Obrigado, Luiz. A gente tem uma pergunta da plateia. Por favor, pode fazer a sua pergunta. Olá, meu nome é Clívia, sou lá de Recife, Pernambuco. Era só um comentário na voz de Roseli, que a gente precisa quebrar paradigmas, né, e mostrar isso para os lojistas, e também mudar de cultura, mudar a cultura, né? Então, para que esses atendentes, esses vendedores, o shopping em si, ele possa receber esse público longevo, a gente precisa fazer uma mudança, começando pela cultura, né? A cultura de base, de recebimento, e também quebrar esses paradigmas, como você bem colocou. Era minha contribuição. Maravilha, obrigado. E eu queria também colocar a título de informação aqui para vocês a Silver Week. Esse ano a gente está realizando a primeira edição Conceito. Temos aí mais de 80 shoppings que já estão participando, né? Várias lojas também participando. E a gente, para comunicação e facilitação para o lojista pode acessar um conteúdo de marketing, de propaganda, que ele pode baixar do nosso site e usar todas essas peças para que todos tenham essa identidade visual e para que a população entenda o que está acontecendo. Porque a nossa ideia com esse grupo aqui, que vocês estão vendo que estão bem engajados, é criar essa consciência da valorização desse público e que esse momento no comércio seja tão poderoso quanto outras datas que nós temos. Dia das Mães, Dia dos Pais, crianças, Black Friday, com a diferença. A gente pode ser muito maior, porque nós somos uma semana, né? Uma semana de 10 dias. A gente, inclusive, teve essa preocupação, né? Começa antes de um final de semana e ultrapassa o próximo final de semana. Então, a gente acredita que isso possa movimentar muito e valorizar muito essa população, porque ela vai se sentir privilegiada e acolhida pelo comércio brasileiro. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Só endossando o que você falou. Acho que é fundamental isso que ele está falando, a padronização da comunicação e a insistência da comunicação, não criticando, mas lembrando, há 2, 3 anos atrás, na Semana da Independência do Brasil, se fez a Semana Brasil. Não houve muita divulgação, poderia ser uma época boa, porque setembro é um mês meio morto, e o lojista ficou bastante feliz, puxa, criaram a Semana Brasil. Só que ela não está indo adiante por causa, talvez, dessa falha. Quem sou eu para criticar, mas é vendo isso. A falha de comunicação e de padronização da comunicação. Então, este foco que você está dando para a Silver Week é fundamental para que ela cresça até por todos os predicados que o consumidor prateado tem e pode dar. Só complementando aqui um pouquinho, eu achei o nome super contemporâneo, né? Muito interessante. A gente saiu da melhoridade, tem uma felicidade, enfim, né? Então, a gente ir para o Silver Week, eu achei bem interessante que a gente foi para um lado já bem contemporâneo e complementando só, contribuindo, na realidade, para a questão da representatividade, né? Que é um pouco do que a gente fala até nas nossas empresas, e interessante que eu vim de um evento da Abrace, em que um dos painéis a gente estava falando sobre diversidade. Então, como é que você pode falar na tua empresa de quantos você tem, sejam negros, mulheres ou alguma
alguma pessoa com alguma diferença, se desde de quando te apresentam na entrevista nenhuma dessas outras opções. Então, de fato, é algo que a gente, todos nós, né, em todos os nossos momentos, a gente tem com as nossas empresas, com o nosso comércio, né, desde os vendedores, isso a gente sempre se questionar, né? Se eu não estiver um leque de, eu vou agora Natal, né, que está se contratando muito, os vendedores extras, eu posso ter os mais novos, mas eu posso ter os mais experientes também para fazer essa mescla. Isso é bem interessante. A gente vê nas equipes, né? Então, a minha equipe, por exemplo, é uma equipe muito jovem. E eu gosto de trabalhar com uma equipe jovem porque a gente se provoca o tempo inteiro. Nunca estou na minha zona de conforto. Eles estão sempre eu tenho que andar um pouquinho mais, um pouco mais rápido, enfim. Isso é interessante, né? Isso é que nos faz diversos em todos os sentidos. Só vou complementar o que a Mônica disse, é que com essa mudança da quantidade de anos que o ser humano consegue viver depois dos 50, tem que provocar em toda a sociedade uma mudança de paradigma, porque quando nós chegamos aos 50 anos, a gente tem pelo menos mais 30 de vida. E essa é a provocação e a discussão que a longevidade trouxe, é viver com qualidade de vida, com perspectiva de vida e sabendo que você pode. E essa nossa conversa aqui é mostrar que o nosso mercado ele pode reagir de uma maneira extremamente positiva, enxergando essa longevidade do negócio. E, em cima disso, a gente pode criar muito mais coisas, muito mais estratégias, e a gente, com isso, emprega mais, qualifica mais, deixa muito mais gente com felicidade e com vontade de participar ativamente. É isso que a gente quer com a nossa longevidade Expo mais Fórum e com o lançamento da Silver Week. Eu quero só corroborar o que a minha colega me deu de sugestão com o que a Mônica falou. Para esse projeto Silver Week, nós trabalhamos muito na associação, no planejamento das nossas atividades, e junto com a nossa parceira Activen e a Labora, nós colocamos no time de concepção do projeto longevos. Era a única exigência que a gente fazia para a equipe que fosse trabalhar, que fosse e na verdade não 50 a mais, a gente pediu 60 a mais, que era para a gente avançar. E a minha experiência foi espetacular. Com 2 dias de treinamento, o pessoal já estava trabalhando. Tivemos aí um processo de redirecionamento. Em meia hora, eles entenderam o que tinham que fazer e os resultados espetaculares, no trabalho de televendas, de planejamento de campanha, de entrevista qualitativa com lojistas. Então, a gente tem esse medo, né? Vai ficar muito doentinho, vai sair muito para médico, vai pegar muita licença. Mas a contribuição que um longevo traz para o ambiente de trabalho, ensinando a encurtar caminhos, muitas vezes aumenta a tua produtividade tão significativamente que vale até a pena tê-lo por meio período, ajudando lá a garotada a não cometer os erros, né, comuns, a evitar os erros conhecidos e cometer novos erros, ganhar novos aprendizados. Então, a minha experiência com os nossos longevos foi tão legal que eu estou efetivando o grupo, que era um grupo temporário. A nossa ideia é que eles fiquem mesmo incorporados ao nosso quadro. E já solicitei a agência para algumas empresas que eu aconselho, onde eu identifico que, por serem startups, por serem empresas com muito ímpeto, falta, às vezes, aquela reflexão, né? Deixa eu pensar antes de dar esse passo. E eu tenho certeza que a presença dos longevos ali vai acelerar o crescimento. Então, você está corretíssima na sua tese. É muito bom ter longevo no trabalho. Maravilha, Roseli. A gente tem mais uma pergunta da plateia, por favor. Primeiro, parabéns pela iniciativa, extremamente importante para dar ainda mais visibilidade, né, para esse público. Bom, a gente sabe que, pelos números ali, que esse público está presente nas lojas, né, mas a minha dúvida é com relação ao digital, que a gente sabe que cada vez mais esse público também está no digital e comprando muito online, né?
Existe alguma frente, alguma célula específica que está olhando para esse mundo também? Então, nós pensamos nisso também, quando a gente foi levar essa ideia para os shoppings. E é muito interessante, né? Porque a gente fala com um público muito grande e algumas pessoas falam: ah, mas vocês acham mesmo, mas o pessoal eles não vão usar muito. E aí você ouve de um outro grupo, né, empreendedor, falou assim: não, isso tem crescido demais. Nós queremos cada vez mais fazer essa ação junto com uma ação digital, porque quem não usava, eu vou falar de mim, né? Eu tenho 55. Na pandemia, primeiro que eu nunca achei que eu fosse trabalhar home office na vida. Isso não funcionava, isso não existia. E a gente viu que a gente trabalhou e deu conta e acontece. A gente teve que pedir iFood. Eu nunca tinha, sempre era para os meninos. Ah, eles pedem. Não, e todos nós, com todas as idades, todos nós tivemos que nos adaptar a isso. E a gente vê essa crescente. Então, vários, os avós que agora eles fazem isso, mexem naquilo. E quanto mais, eu acho que esse ponto que você traz quanto mais que eu preciso me adaptar, como ela exatamente colocou, de uma forma friendly, amigável, aí o número tem que ser maior, né? Porque a gente já tem os óculos, para eu chegar de uma forma mais rápida. Então, tudo isso também foi levado para os shoppings. É claro que nós fizemos esse primeiro ano, né? Mas já lançamos esse ano para se prepararem para o próximo. Então, as ações, a ideia é que essa ação seja trabalhada no físico quanto no digital, em paralelo. Porque não adianta fomentar só um lado, porque a gente precisa fomentar o outro também, né? Isso que a gente fala. A compra hoje ela é conveniência. Você compra de qualquer lugar, de qualquer forma, onde você estiver. Obrigada. Na associação comercial, nós temos um comitê específico para estudar esse assunto de digital. E existe, dentro dos longevos, uma tendência a utilizar determinadas mídias sociais. Às vezes, ele não compra no Instagram, como a maioria dos jovens. Ele ainda olha lá no Facebook e usa o WhatsApp para se comunicar. Então, o que a gente tem feito? Nós estamos preparando uma grande pesquisa para entender um pouco esse fenômeno no pequeno lojista, né, no lojista de rua, mas a orientação que a gente faz é para esses canais de comunicação que o jovem não quer mais estar, né? Você fala para o seu filho para estar no Facebook, ele fala, isso é coisa de velho. Mas não usa mais, e às vezes nem usa mais o Instagram agora, né? Usa lá os próprios streamings para conversar. Mas eu, por exemplo, ao contrário, eu sou uma velhinha insuportável, sabe? Eu adoro tecnologia. Eu tenho tudo quanto é aplicativo que vocês possam imaginar. Minha vida é muito simples, dirigida por inteligência artificial. Mas o meu marido não gosta. Então, qual é o canal preferencial dele? Essas são as nuances que a gente vai ter que entender dessa população. Que é nem falar ele não é digital, mas também não achar que ele é digital no mesmo meio de comunicação da moda. Provavelmente ele vai ter seus canais preferenciais e é aí que a gente vai ter que trabalhar. Obrigado pela presença de todos aí. Grandes debatedores. Eu participei muito com a Roseli também nesse caminho todo. E uma coisa importante é o seguinte, a gente tem que ter os longevos como grandes mediadores do crescimento dos jovens. Eu tenho experiência de filhos de 2 gerações. Tenho um filho de 46 e uma filha de 26. Então, eu acabei me identificando com 2 gerações. E é muito gostoso trabalhar integrado. Eu e o Júnior fazemos um par que discute as coisas, conversamos, mas é importante. Uma coisa importante que teria que fazer é o Júnior, o Luiz, a Mônica, qualquer um de nós temos que criar aulas, ir para a escola, dar uma aula. A gente prepara uma aula e pode 1 a 2 vezes por mês dar aula em várias turmas. Então, a gente tem que trazer os longevos para transformar esse conhecimento, porque nós precisamos dele para crescer. E aproveitando, só para dar uma palhinha aqui, nós criamos esse grupo
a longevidade digital. Então, hoje, nós tínhamos 800 pessoas assistindo às palestras via o seu celular, via o seu computador, e todo o conteúdo está disponível. Vai ficar na internet, o site fica permanente, todas as palestras podem ser revistas, quem não viu, e criamos uma base de relacionamento. Então, todos esses cadastrados na longevidade, eles podem trocar entre si mensagens e continuar esse relacionamento, que é uma coisa fundamental. Então, estão todos de parabéns. Maravilha. Obrigado, Souza. Luiz, um minutinho, eu vou te dar a palavra. Eu só queria complementar a informação do Souza, e a gente acabou falando de várias coisas. A gente também está lançando nesse evento uma plataforma de relacionamento da longevidade e Silver Week. Nesta plataforma que o Souza citou, a gente tinha 800 pessoas, além das transmissões pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube e pela Rede Vida. Então, nós ainda não temos a ideia do alcance que o nosso evento está tendo nesse momento e no final do dia amanhã. E tudo isso ficará hospedado no YouTube e também na nossa plataforma. E a nossa plataforma, além disso, ela gera negócios. Então, todas as empresas que estão expondo aqui, através da plataforma, elas conseguem ter contato com quem está aqui e com quem está fora. Então, os negócios estão sendo gerados aqui e também fora do Centro de Convenções Rebouças. Luiz, por favor. Não, só complementando isso daí, esse negócio do prateado, da geração prateada, e a internet, ou o digital, ou a mídia social. Eu posso dar um exemplo no meu clube. Eu sou sócio do Paulistano, e há uns 3 anos atrás eles começaram a criar cursos para a terceira idade, no sentido de se atualizarem. Era muito pouco, os sócios tinham uma certa vergonha de ir para a aula, puxa, eu vou mostrar que eu não sei. E daí um dos diretores do Paulistano abriu o peito, de peito aberto, e falou, olha, isso está sendo feito para você mostrar quem não sabe. Você vai sair de lá sabendo muito. Hoje é um curso que tem no meu clube que é o mais lotado que tem. E sempre de pessoas de idade mais avançada que estão cada vez mais entrando nesse mercado e nesse serviço com muito mais consciência, constância e muito menos medo. Isso é fantástico, tá? Perfeito. Obrigado, Luiz. A gente está chegando agora nos nossos minutos finais. Eu queria abrir aqui para as considerações dos nossos convidados, para que eles falem um pouquinho da experiência deles e de como eles veem esse nosso futuro na construção da Silver Week. Mônica. Bom, então já obrigada aqui, né, já me despedindo. Mas acho que consideração final é um pouco de tudo que a gente falou, né? Que para a gente, primeiro, dar importância para esse público, que os números mostram isso. Então, em todas as relações, em tudo que eu for fazer, eu preciso ter um olhar diferenciado para esse público. E usar o que a Roseli falou, né? A escutativa, né? Então, eu posso fazer uma pesquisa grande, uma pesquisa maior, mas ouvir, entender, olhar, no shopping mesmo, né? Acompanhar esse público, ver o que ele está fazendo, qual tem sido o hábito dele, quais lojas normalmente ele tem ido. Só entendendo cada vez mais a gente consegue oferecer um serviço cada vez melhor, né? E como você falou, né? Cada dia mais a gente está vendo. Antigamente, os 50 anos era meio senhorzinho, né? A minha mãe tem 100 anos. Então, a gente vê que quanto mais a qualidade de vida, né? E a expectativa de vida tem aumentado para um público que tem uma renda fixa e que pode, além disso, gerar bons negócios para o seu negócio. Então, nós, como shoppings, como Abrace, apoiamos demais a iniciativa da Silver Week e os shoppings que não conseguiram aderir nesse ano já estão se comprometendo em fazer disso um calendário para o próximo ano. Obrigada. Bom, deixar aqui como consideração final que a associação comercial é uma longeva.
Ela tem 138 anos. E, apesar disso, é uma entidade super moderna, super engajada, super atualizada. Então, a idade é um elemento, é um dado do problema, mas não é o problema. E nós entendemos que, diante desta expectativa de termos aí esse crescimento absurdo da população longeva, precisaremos mesmo trabalhar nesses fundamentos, em questões estruturais, em questões culturais, questões sociais, para que a gente permita que os próprios negócios hoje existentes também se tornem longevos, que consigam ter sua plenitude na hora de negociar e de buscar público. E para o varejo, gente, isso é fundamental. Varejo sem cliente morre, né? Varejo sem frequência na sua loja não existe. Então, vocês contem com a Associação Comercial, com a FACESP, com a Confederação, contem com o Conselho do Varejo. Lá no nosso site tem bastante material, quem precisar. Nós somos parceiros aqui de conteúdo e podem ter certeza, nós vamos fazer movimentos maravilhosos na Silver Week. Muito obrigada pela atenção de vocês. Finalizando, quero agradecer primeiro o convite para que a Shop estivesse presente, tá? Mas uma coisa que nos chama a atenção e de forma muito notória. O idoso, é duro falar idoso, mas eu falo sem nenhuma não é pejorativo. Aquele mais velho, ele está inserido no mercado cada vez mais. E quando a gente conversa na Shop com o lojista, tá? O lojista está preocupado hoje, grande maioria, como você falou, lojista de rua, eu não posso te dizer, porque a relação nossa é pequena, mas com o lojista de shopping, por tudo que abraça e faz, e por tudo que a Shop tenta fazer com o lojista, eles estão extremamente fundamentados e preocupados com este público que está crescente cada vez mais, tá? E com poder de compra, tá? Isso é fundamental, é o que sustenta o comércio para nós, tá? Então, era isso que eu queria dizer, concluindo. Muito obrigado. Bom, gente, gostaria que, em nome da longevidade da Silver Week, agradecer vocês presentes aqui, todos que estão nos assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do planeta, né? E contem com a gente está aqui, nós temos um grupo bem interessante de estudos dedicado a movimentar o comércio brasileiro. Agradeço a parceria com vocês e tenho certeza que a gente aqui está fazendo uma parceria longeva e muito prateada. Obrigado, gente. Muito obrigado. Agradecemos a todos que participaram desse painel. Muito obrigada.